pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Parto em Foco, uma live muito especial em comemoração ao Mês das Crianças. Então eu convidei o professor José Martins Filho, pediatra, escritor, professor emérito da Unicamp e uma pessoa muito importante na nossa área, para falar um pouquinho sobre os primeiros 1000 dias de vida, né? A teoria dos 1000 dias diz que esse é um dos períodos mais impactantes na vida. Espera um pouquinho, deixa eu ver se ele chegou aqui. Não, ainda não. Mais importante na nossa vida, né? É uma viagem que vai da concepção, passando pela gravidez, passando pelo nascimento e os 2 primeiros anos de vida, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre toda essa viagem com um olhar muito interessante, muito científico, muito humano, e eu acho que vai ser muito legal. Vamos esperando vocês entrarem aqui, estou esperando o professor também entrar. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana, tá? Se não der para falar sobre a criança terceirizada ou a infância terceirizada, a gente programa uma outra live, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos. A gente vai tentar estender ali pelo menos até a gestação extrauterina, a esterogestação, né? Vamos falar aqui então gravidez e o impacto da gravidez na nossa vida a longo prazo e na vida da criança. Falar do nascimento e suas formas de nascer, contextualizando um pouquinho do que a gente vive no Brasil, né? Um país com uma das maiores taxas de cesariana do mundo. Então, vamos ver aqui se ele já conseguiu entrar. Espera aí. Mandei um oizinho aqui, vamos ver, tá? Então, professor, assim que você me vê aí, já pode clicar me chamando para conversa, tá bom? Sejam bem-vindos todas vocês, muitas mamães aqui do Instituto, muitos profissionais, muitos colegas. É uma honra receber vocês aqui nessa live especial do Mês das Crianças, né? Um tema muito importante. Eu acho que vai ser bacana. Quero a participação de vocês. Bruna, fotógrafa, mandou um coraçãozinho. Adriana, psiquiatra do Instituto. Giovana, do aleitamento. Que bom. Vamos ver se já chegou aqui. Vamos só esperar. Muitas mães do Instituto entrando, que ótimo. A gente fala muito isso no Instituto, a gente aborda esse olhar dos 1000 dias, né? O Instituto é praticamente todo desenhado pensando nessa ótica dos 1000 dias de vida, né? Então o Instituto é um espaço onde a gente vive intensamente essa fase tão importante da vida das famílias, né? Da vida das crianças e tão impactante na vida da nossa sociedade, né? Então a gente vai falar sobre isso, assim, o impacto de uma gestação bem vivida, de um parto bem vivido e também de uma primeira infância ali, dos primeiros 2 anos de vida, os primeiros 4 anos de vida. Seja bem-vindo, professor. É um prazer receber você aqui. Obrigado, eu aqui agradeço o convite, espero que a gente possa realmente conversar, ajudar vocês, dizer alguma coisa interessante aí, com o maior prazer. Que bom. Fico muito feliz de conhecer você pessoalmente, saber do seu trabalho e do Instituto Nascer aí, parabéns, viu? Que bom, muito obrigado. Então, eu prometi aqui aos nossos seguidores e seguidoras, né, da gente fazer essa viagem, professor, aí desse importante período da vida da sociedade, da humanidade, né? Um período que impacta na nossa vida para sempre, né? Eu acho que eu escutei o senhor falando uma frase que eu acho que é de José Saramago, que diz que o adulto que eu sou hoje
é em função da criança que eu fui um dia, né? E essa janela de oportunidade, né, que vai da concepção e não do nascimento, né, e não do dia que nasce, mais 1000 dias depois, né, da concepção, viajando pela gravidez, passando pela recepção, né, o nascimento propriamente dito, e ali aleitamento materno, o primeiro ano de vida, né, gestação extrauterina, né, tudo isso. Tá bom, é isso aí. Eu trabalho muito com isso, Emerson, há muitos anos, escrevo bastante, e hoje eu passei a tarde inteira falando de um novo livro aí do Criar, né? A educação dos filhos nos tempos modernos. E você me pediu para falar sobre os primeiros 1000 dias, mas disse que empatou a votação aí, que a gente queria ver a criança terceirizada. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas coisas que talvez interessem as pessoas. Aqui, né? ó. E também, esse é a criança terceirizada. Quando a gente mostra assim, isso é ao contrário, a letra aí. Então, muito bem. E, de todo jeito, essa coisa dos primeiros 1000 dias é algo que realmente tomou conta da minha pesquisa, do meu trabalho nos últimos anos, né? Escrevi muito sobre isso e publiquei. O que significa os primeiros 1000 dias? Né? Acho que é o trabalho tanto do obstetra como do pediatra. Né? Os primeiros 1000 dias são a gestação, com as suas 40 semanas em média. Né? Se você multiplicar por 7 dias, são 270, 280 dias. E os 2 primeiros anos, o primeiro e o segundo ano, com 365 vezes 2, você tem 730. Soma a gestação com os 2 anos dá 1010 dias, 1000 dias. Então, e é interessante que esse tema não é tão antigo. Há pouco tempo as pessoas estão começando a trabalhar com esse conceito de primeiros 1000 dias, por um motivo muito óbvio e muito importante. É que talvez seja, quase certeza que o período da vida de um ser humano mais importante. Né? É o período em que você tem grande desenvolvimento de massa corporal, neurológico, você tem celularidade em grande quantidade. Para você ter uma ideia, um bebê, nesses intraútero, ele desenvolve tanto a área cerebral e a caixa cerebral e os neurônios, que eles nascem em média com 100 bilhões de neurônios. Né? E esses 100 bilhões de neurônios, paradoxalmente, não acompanham essa criança o resto da vida. Quando a criança está chegando à idade adulta, ele perdeu 80% dos neurônios que estavam lá na caixa e que só sobram 20 bilhões. Né? E a grande pergunta, por um fenômeno que acontece chamado poda neural, é que só sobram os neurônios que são estimulados, são aqueles que estão usados, são aqueles que recebem estímulos, recebem carinho, atenção, respeito, som, música, visão, luz, etc. e tal. Daí a gente começa a entender já que esse período é um período muito importante. Né? Estou falando da gestação e da primeira infância, mas particularmente dos primeiros 1000 dias. As sinapses neuronais, a junção dos neurônios do cérebro nesse período, são numa velocidade inacreditável e numa quantidade de múltiplas de conexões. Exatamente por quê? Porque esse é um período em que a criança vai se desenvolver. Eu costumo dizer que logo após o parto, depois desse período fundamental da gravidez, a criança começa a se desenvolver nesse conceito novo de esterogestação, né? Que a gestação não termina com o parto, né? Que são os primeiros meses de vida e, sobretudo, os primeiros 2 anos. E essa esterogestação, ela significa o seguinte: a criança se desenvolve. O que significa o verbo desenvolver? Na língua portuguesa e em todas as línguas tem um prefixo negativo, a questão do desenvolver. Significa sair, ele é um prefixo negativo. Quem se desenvolve, sai de um envolvimento. Quem se desenvolve está saindo do envolvimento com a mãe, do envolvimento da mãe. Ele vai saindo do útero, onde ele há dependência total, intraútero, ele sai para extraútero, ele começa a usar o colostro e o leite humano para contato com essa mãe, mas ele logo nas primeiras semanas já começa a ter grande influência de estímulos cerebrais em volta, ele começa já a ter algumas percepções de luz, de sons, né? Ele vai entender muito melhor o som que a mãe proferia intraútero, ele conhece melhor a voz da mãe,
ele começa realmente a se sentir bem no corpo da mãe, ele não tem uma ideia clara nesse período de que ele é um ser individual, ele acaba interpretando, pelo menos é a hipótese que a gente tem, e que ele é parte daquele corpo. O ego, a sensação de pertinência, e você desenvolver a sua percepção na infância, vai acontecer um pouco mais tarde do nascimento, vai acontecer por volta dos 5, 6 meses de idade, quando ele começa a se sentir outro, né? Ele começa a perceber que ele está se desenvolvendo mais. No primeiro, segundo mês, ele começa a ter desenvolvimento da musculatura aqui cervical, começa a levantar a cabeça, começa a tentar levantar o tórax. Aí ele vai andando um pouquinho mais, se desenvolve, sai um pouco mais da dependência do envolvimento, ele começa a ter desenvolvimento de toda a musculatura aqui, torácica e lombar, começa a sentar com 6 meses. Nesse período, ele começa a ter uma grande quantidade de estímulos, porque ele começa a ver, olhar, ele olha 360 graus de gente falando, vendo. Ele começa agora a querer se afastar um pouquinho da mãe, ele vai começar a ter as primeiras engatinhadas, 7 meses. 7 para 8 meses ele ousa usar as pernas melhor, desenvolve a musculatura, fica em pé, segura no lado do berço, 7, 8 meses, 9, 10 meses e começa a engatinhar melhor pelo chão, quase com 1 ano fica de pé, começa a andar, faz 1 ano de idade, algumas crianças já andando bem, começa no 2º ano de vida, ainda dentro dessa fase de grande desenvolvimento, e começa a balbuciar as primeiras palavrinhas, começa a conhecer outras pessoas em volta melhor, começa a focar as pessoas, é o momento em que a gente fica atento ao olhar da criança, que foca bem desde que ele nasceu, né? Que é um diagnóstico precoce importante, quando a gente vê que a criança não foca, depois eu posso falar sobre isso. E aí, no final do 2º ano de vida, ele já está fazendo aquilo que ele vai fazer o resto da existência. Ele vai cada vez mais se afastando da figura materna e ele vai saindo do envolvimento, né? Aí ele fica em pé, ele anda, depois ele fala as primeiras palavras, depois ele fica, né? Com 5, 6 meses ele já está muito mais atento. E por mais que a mamãe chore e o papai também, vai ser para o resto da vida, ele sempre vai ficar se afastando, em busca da sua individualidade, né? E sair daquela dependência total que significava essa maravilhosa época da vida intrauterina. Que bom. Esse período é um período muito importante, porque é aí que acontecem grandes fenômenos, inclusive emocionais. Eu sempre trabalho muito, aliás, eu acabei de dar uma entrevista agora e fiz uma live que depois eu posso divulgar para vocês, com uma psicóloga chilena, aliás, é brasileira, mas vive no Chile, a Cibele Passos, um livro que nós acabamos de fazer, em que a gente estava falando do que significa essa fase inicial da vida em termos de desenvolvimento. Uma das coisas que eu estudei bastante e publiquei muito é a relação da criança nesse período com os familiares, particularmente com a mãe. Durante muitos anos, a gente achava que esses primeiros 1000 dias eles eram meio amorfos, que algumas crianças choravam porque estavam irritadas, porque era assim que era a personalidade dele. Às vezes a gente ouvia pessoas falando, deixa chorar que ele aprende, senão ele vai ficar birrento, depois você vai ter que pegar no colo toda hora, então deixa que ele precisa aprender, que ele precisa aguentar tal. Quando hoje a gente fala exatamente o contrário, né? Nós sabemos perfeitamente bem que essas crianças precisam de acalento, precisam de cuidado, precisam de colo. Porque se elas não são cuidadas, quando elas estão solicitando atentamente o cuidado, elas podem fazer depressão infantil, pode fazer sofrimento e pode aparecer uma coisa, é muito importante, que é uma discussão relativamente recente, mas que hoje em dia é bastante divulgada, que é o chamado estresse tóxico precoce infantil. O que é o estresse tóxico precoce infantil? É a liberação de alguns hormônios da suprarrenal, a adrenalina, hormônios cerebrais, o cortisol, e caracteriza uma característica muito importante dos seres mamíferos, né? Que é o desenvolvimento de uma atitude corporal e emocional chamada de estresse. O que é o estresse? O estresse é liberação de substâncias que te preparam para você ou fugir do que está te ameaçando, ou lutar, né? Ou atacar. Então, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a distribuição de sangue na periferia, no cérebro. O cortisol vai deixar você mais atento, você se prepara para enfrentar alguma coisa. E crianças que são
não bem cuidadas ou que sofrem algum tipo de negligência, seja afetiva, seja de presença, até física às vezes, elas podem fazer uma liberação hormonal crônica. E essa liberação crônica, e aí vem o grande perigo, é que elas têm um efeito danoso sobre o sistema nervoso central. O cortisol e a adrenalina atuam diminuindo as sinapses neuronais, evitando que as sinapses aconteçam bem. Elas fazem verdadeiras lesões, entre aspas, cerebrais, que podem se traduzir no futuro para problemas sérios de desenvolvimento, agressividade, problemas depressivos, problemas de aprendizado, etc, etc, etc. Há trabalhos, inclusive, ainda ontem eu recebi um trabalho de um amigo meu, num artigo publicado no JAMA, sobre as relações entre estresse tóxico precoce, sofrimento na primeira infância e depressão na idade adulta e até suicídios, né? Quando você... Às vezes as pessoas acham, fulaninho vai indo mal na escola, não está aprendendo, etc. Às vezes as pessoas tendem a atribuir essa dificuldade da criança à escolaridade, a escola não é boa, não deu a técnica de ensino, e muitas vezes é o estresse tóxico precoce e às vezes lesões cerebrais importantes. E alguns países já têm tratamento específico poliprofissional. Muitas pessoas se juntam, pediatra, obstetra, assistente social, psicóloga, todo mundo para entender o que está acontecendo das crianças e perceber até que ponto houve realmente um estresse tóxico ou intraútero, mas mais frequentemente nos primeiros meses de vida. E isso é muito comum nas gestações que muitas vezes não são bem recebidas, né? As mães e os pais não têm tempo para cuidar, e aí começa um problema sério. E, evidentemente, isso progride, né, nessa fase da vida, dos primeiros 1000 dias, com lesões aparentes, porque aquilo que você disse, essa frase do Saramago, que eu ouvi, que ele usa muito, e que eu repito também de outra forma, eu digo, o homem que sou é por causa do menino que fui. A mulher que essa menina foi por causa do que ela sofreu na infância, como é que foi, etc. e tal. E cada vez mais a gente está começando a entender novas coisas nesse período, né? Recentemente eu gravei uma entrevista muito importante com um professor da USP, um fisiologista, falando sobre alguns hormônios que atuam no bebê intraútero e depois na fase posterior. Às vezes os obstetras, mesmo alguns pediatras, não se dão conta, por exemplo, do hormônio chamado melatonina, né? Que é o hormônio chamado do sono, que todo mundo acha que ele só está associado com sono, mas ele tem uma importância muito grande na fase gestacional, modificando os ciclos circadianos do bebê intraútero, né? A ponto de algumas pessoas acharem que bebês que nascem logo de manhã de uma mãe que teve uma gestação boa são muito mais espertos, e bebês que nascem no período noturno só nascem meio sonolentos, por causa da melatonina que a mãe produz e passa intraútero para o bebê, que começa a alterar os seus ciclos circadianos de sono, vigília, etc., intraútero. E quando o bebê nasce, nesse período, a gente dá muita bola também por uma coisa que as mães sofrem muito, que é o choro do bebê, aquele bebê que acorda a noite inteira, que quer mamar toda hora, e que a mãe fica desesperada, e que aí as pessoas dizem assim, não, essa época é assim mesmo, você tem que tomar cuidado, tem que dormir quando o bebê dorme. Sim, em parte é verdade, mas tem muito a ver com a melatonina que as mães produzem bem, que passam pelo leite materno e que ajuda essas crianças a ficarem mais calmas e dormir melhor. E as mães me perguntam, poxa, mas eu tenho que tomar melatonina? Não. Você tem que fazer aquilo que é mais importante na gravidez e nos primeiros momentos que você estiver amamentando, que é fazer o fundamental para que a melatonina seja produzida e ajude bebês nessa fase dos primeiros 1000 dias. E o que é, doutor? É tomar sol e dormir com a luz apagada. E à noite, quando o bebê chorar, por favor, não acenda a lâmpada de cima. Deixe uma luzinha bem longe, lá no corredor amarelinha, jamais azul, nunca o celular, não use celular perto do seu bebê quando ele está amamentando, porque aí a melatonina vai a zero e você não transmite para ele, ele vai acordar mais, vai chorar mais. Esse é um conhecimento recente, que hoje nós estamos vendo, várias pessoas mostrando, que a gente não sabia até bem pouco tempo. E a gente achava, não, tem bebês que choram mesmo, bebês que mamam mamadeira, então nem se fala, acorda a noite inteira, mas por causa da melatonina que ele não está recebendo, porque bebês, nos primeiros 6 meses, não produzem melatonina. Esse hormônio que não é só o hormônio do sono, mas ele atua também, inclusive, na massa corporal do bebê. Então, essas coisas do primeiro 1000 dias são muito importantes para as pessoas entenderem até a maneira de cuidar do bebê, né?
Que legal. Por exemplo, uma coisa que é interessantíssima nesses primeiros 1000 dias é o hábito que a gente preconiza dos bebês ficarem perto da mãe. Ou, o que eu chamo de quarto compartilhado, que eu sempre oriento a mãe, que tem medo de botar na mesma cama, por uma caminha do lado dele, quando ele chora, puxa ele para perto, amamenta, não acende a luz para amamentar, deixa a luzinha lá do corredor pequenininha, se habitua à escuridão, porque quando você acende a luz porque ele chorou, ele vai chorar mais, porque a melatonina cai e ele não vai dormir tão bem. Primeira coisa. Segunda coisa é insolação. É preciso dar sol para o bebê, dar sol para a mamãe, é preciso que ela seja treinada para isso. E entenda que faz parte da importância altíssima dos primeiros 1000 dias a amamentação, né? Que eu luto há muitos anos, tem alguns livros aí publicados nessa linha e que ajudam muito, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo para as mães, como é que começa tudo isso? Como é que esse período dos primeiros 1000 dias tem a ver com o resto da existência? Bom, começa com uma gestação adequada, né? Lembrando que o bebê intraútero recebe os flavors dos alimentos que a mãe come e que passam lá pelo líquido amniótico, ele deglute no líquido amniótico, ele vai se habituando cerebralmente a gostar daquela dieta materna. Então, quando chega uma mãe para mim e fala, mas olha, doutor, o senhor mandou começar com comidinha, com frutinha para ele com 6, 7 meses, ele não come, ele não gosta. Falei, a senhora comeu bastante fruta na gestação? E agora, não sou muito de fruta não, doutor. Então, acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre essa relação mãe-filho intraútero. E que vai ser muito importante, né? A mesma coisa, os estresses que a mãe recebe. Você que é um ótimo obstetra deve saber das experiências mais recentes feitas com mães grávidas que sofrem traumas emocionais ou físicos. Por exemplo, há um trabalho muito interessante que vale a pena conhecer, de mulheres que estavam lá nas Torres Gêmeas, quando elas foram bombardeadas, e que algumas escaparam e estavam grávidas. Essas mulheres desenvolveram, depois, mais tarde, um estresse grave, às vezes pânico, de lugares altos, de lugares super colocados e tal, pela liberação intensa de estresse naquela época da situação de sofrimento. O mais incrível é que os pediatras foram estudar os filhos que sobreviveram dessa gravidez e eles apresentaram também os mesmos sintomas da mãe, no sentido de ficarem ansiosos, de ficarem muito com medo e pânico, etc. E tal. Ou seja, a gravidez, né, ela tem muito a ver... Antigamente se achava que as crianças aprendiam a falar aprendiam logo depois de 2, 3 meses, que criança pequenininha era inerte, não aprendia nada. Eles aprendem intraútero. Eu fiz alguns trabalhos em que a gente via que você pega um bebê recém-nascido, bota numa sala com 2 mulheres conversando e ele no meio, a tendência dele é olhar mais para a mãe do que para outra mulher. Porque ele reconhece essa voz. Se você bota um homem e uma mulher, ele vai olhar mais para a voz feminina. Ele só aprendeu intraútero, ele ouviu isso, ele sabe identificar. Isso é uma coisa que mostra a importância do acalento, a importância da presença física, a importância de não separar. Antigamente, nas maternidades, né, a gente tinha uma prática muito ruim. Os bebês nasciam, eram aspirados, machucados, batidos. Tinha obstetra que batia na bunda do bebê. Você não faz mais isso, né? Nunca fiz. Bom, então, e o que eu dizia? Pegava esses bebês, lavavam, esfregavam, a mãe nem via, ela ia para o quarto, ele ia para o berçário, a gente ficava 24 horas observando, tomando água com açúcar para evitar a glicemia, soro glicosado. Aí no dia seguinte levavam para a mãe para aumentar. Um absurdo, né? Quando a gente começou a descobrir que põe na mama da mãe, na sala de parto, mesmo em casos de extremos de cesárea, bota para a mãe se ela quiser, para ela botar para amamentar, e começa a lactação imediatamente. E se o bebê é saudável e está bem, vai com a mãe para o quarto, fica lá em alojamento junto. É claro, eu quando trabalhava na maternidade de Campinas e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Unicamp, o CAISM, e eu era o chefe do neonatologia, eu criei o alojamento conjunto na maternidade de Campinas, apesar da resistência, principalmente dos seus colegas. Falam assim, mas a mãe tem que descansar, você vai pegar o bebê do lado dela, depois do parto, ela precisa dormir. Falei, o bebê também.
Então põe os dois juntos, deixa os dois dormirem juntos. Mas as pessoas não entendiam a filosofia que estava por trás do alojamento conjunto, né? O professor... Estou falando muito, não sei. Você pode me interromper a hora que você quiser. Não sei se é para... Professor, o que é muito importante, assim, a gente passar para as mães que estão assistindo a gente, vão assistir depois, esse vídeo vai ser assistido por milhares de pessoas, não só quem está aqui agora, né? Que esses conceitos, né? Esses conceitos são novos, né? A medicina vem evoluindo nas últimas 2, 3 décadas, principalmente as pesquisas em relação ao desenvolvimento intrauterino, as relações, né? Esse afastamento que existia de forma rotineira nas maternidades, hoje em dia eu já sou de uma geração que passou essa transição. Assim, eu comecei a viver, eu sou formado há 20 anos, então quando eu formei ainda, o alojamento conjunto estava ali decolando, né? Hoje já é uma realidade, né? Mas eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre o que a medicina tem falado hoje em relação à epigenética. Fala um pouquinho sobre epigenética e gestação, o que ela pode fazer com os genes, potencializando um, neutralizando o outro, melhorando o outro, que isso é muito legal, né? Bom, é isso. É o que você está fazendo. Na verdade, na gestação, e inclusive no leite humano, a gente já observa hoje, a gente falava tanto do leite humano, que realmente a importância dele era com as proteínas humanas, que não tinha proteína heteróloga que desencadeava alergia. A gente falava das qualidades de anticorpos, etc. Hoje a gente sabe que existe alguma substância no próprio leite, inclusive isso acontece no intraútero, de fazer fenômenos que a gente chama de epigenética, de transformação, de ligar ou desligar alguns genes, né? E que pode acontecer de uma forma muito importante, né? Então, nós estamos evoluindo muito nessa coisa da epigenética, né? Porque realmente a gente achava que a genética era uma coisa definitiva e pá. Isso. E hoje a gente sabe que não, que o meio ambiente, o lugar onde você está, as coisas que você recebe de influência, particularmente os alimentos, também atuam fazendo modificação genética em várias coisas, né? Isso é uma coisa interessantíssima e nova, né? E que pouca gente conhece e que as pessoas precisam saber da importância de uma gestação a termo, a importância de um parto natural, a importância de você realmente ter, durante a gravidez inteira, um conhecimento profundo do que está acontecendo com esse bebê e com essa mãe. Na verdade, o que a gente percebe é que a gente humanizou não só o parto, como as pessoas sempre falam, mas a gente está humanizando a gestação. E a gente está humanizando também a função pediátrica na sala de parto, a função pediátrica nos primeiros meses de vida, a importância da atenção, do carinho, do afeto, do acalento. Tem um filósofo chamado Stephen Bifford, que ele fala uma coisa muito preocupante. Ele escreveu um livro e ele colocou o seguinte: esta é a geração que menos foi acalentada, que menos ficou nos braços das mães. Ou seja, foi a geração que foi criada a cesárea eletiva, né? Que as mães fugindo do parto, achando que é perigoso, que dói, sem conhecimento de tudo o que se faz hoje no parto e que diminui tudo isso que as mães pensavam que tinham medo. E, principalmente, o cuidado pós-natal afetivo na famosa esterogestação, do distanciamento. O que a gente vê com esses bebês? O que a gente vê com esses bebês hoje em dia? Nas várias classes sociais. É a terceirização infantil precoce, né? Que é o que você me falou, que era um outro tema que eu ia falar. Ou seja, as mães da classe alta, não todas, felizmente, mas muitas, saem da maternidade e já tem uma babá esperando, alguém que vai ficar cuidando do bebê dela. E aí eu me pergunto como é que vai ser a amamentação exclusiva ao peito em alta demanda, que vai querer mamar de noite, de madrugada. A babá vai ficar acordada, ele chora, leva lá e acorda a mãe e dá para ela amamentar? Não, infelizmente não é bem isso que acontece. As pessoas começam, então, precocemente a acertar os horários de amamentação, começam a achar que ele chora porque está com fome, dão uma mamadeira. E quando você introduz uma mamadeira por causa dessa terceirização, você faz uma coisa chamada erro de bico, e o bebê que mama no peito da mãe, ele quando vai na mamadeira, ele chora, ele pega melhor, ele quando volta no peito não pega bem, e aí você começa toda uma coisa séria que começa a levar a problemas sérios de terceirização, que é um assunto muito mais complexo, que eu tenho um livro escrito sobre isso, mas que é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno da sociedade moderna, das últimas décadas, em que as pessoas passaram a ter outras pessoas que cuidam dos seus filhos. É o que eu chamo da síndrome dos pais ausentes, né? E essa síndrome dos pais ausentes,
influencia nesses primeiros 1000 dias com tudo que eu falei. A falta de presença, a falta de acalento, a falta de atenção, a falta de participação. Aí vem uma outra coisa que te interessa muito, e as suas pacientes, evidentemente, é a questão do parto. O trabalho de parto. Eu estou cansado de ver crianças que nascem sem a mãe entrar em trabalho de parto. E às vezes são cesariadas eletivamente porque alguém disse que tinha, vamos fazer e tal, e as pessoas esquecem. Há uma grande incidência de parto prematuro por causa dessas cesáreas eletivas que não esperam a mãe entrar em trabalho de parto. Porque o sinal de que um bebê está maduro é entrar em trabalho de parto. Se você faz trabalho de parto e há uma dificuldade e você indica uma cesárea, é maravilha. Mas a pediatria também tem que dizer uma coisa importante em relação ao parto cesárea. Um bebê que nasce em parto cesárea acaba tendo uma flora intestinal logo em seguida, que é a flora do centro cirúrgico. E um bebê que nasce em parto natural vai ter a flora da mãe no seu intestino. Isso é fundamental na prevenção da alergia. Bebês cesariados, sem necessidade precocemente, têm muito mais chance de ser alérgico. Tem muito mais problema de desenvolvimento de alergia por causa dessa microflora que é diferente quando a criança é cesariada, né? E outra coisa que é fundamental é que, eu estou lendo os pontos que eu tinha colocado aqui, é que me assusta muito. E eu sou, às vezes, chamado para atender alguns bebês na sala de parto, embora os hospitais que eu trabalhei já têm equipe de neonatologia muito boa atendendo, mas algumas famílias se ligam e falam, doutor, queria que o senhor fosse pegar meu filho na maternidade. No dia 17 de novembro, às 9 da noite. Eu falei, mas peraí, como é que você sabe que vai nascer nesse dia? Não, é porque eu já marquei, porque o vovô também nasce nesse dia e está perto do parto. É uma coisa inacreditável. E as pessoas não se dão conta que isso é realmente uma atitude muito equivocada. E as mães vão para isso achando que tudo bem, acham que é cesárea. Não, mas eu não vou sentir dor nenhuma, é muito mais fácil, é muito mais rápido, eu durmo quando eu acordo, o bebê está lá. Eu falei, esse é o problema. Né? Nem sempre você vai dormir, porque às vezes não precisa dormir, mas ao mesmo tempo você tem que participar desse parto, você tem que evoluir junto com isso. Isso faz parte dessa fase dos primeiros 1000 dias. E é nesses 1000 dias também que acontece o fenômeno da socialização familiar com o bebê. Aí a gente tem uma série de tipos de famílias, de tipo de parto, de tipo de educação, de tipo de relacionamento de família-bebês. A gente acabou de escrever um livro e que a gente fala sobre isso. Esse livro, Criar e a Educação. A gente identifica que nos primeiros 1000 dias a gente tem 4 ou 5 tipos de famílias que cuidam dos seus bebês. Um dos fenômenos mais importantes é os pais autoritários, né? Quer dizer, aqueles que impõem ritmo, que querem que o bebê mame na hora certa, que não tem paciência com a criança, quando ele começa a ter um pouco de birra, alguma coisa, atuam autoritariamente, querendo dominar essa criança. E às vezes, antes dos 6 anos de idade, já são crianças muito reprimidas, que apresentam sinais de birra, sinais de sofrimento, que ficam muito chateadas. Tem um outro tipo de família que a gente chama de autoritativo. Ele não é autoritário como esse outro tipo, mas ele também impõe muita regra, embora seja mais suave, seja mais respeitoso, seja mais cuidadoso. Tem a pior forma de cuidar de bebê, que é a negligência. Pais e mães que terceirizam plenamente, colocam a criança na mão de outras pessoas, e, evidentemente, essas crianças sofrem muito. Porque a pior coisa que você pode fazer para um bebê nesses 2 primeiros anos de vida é ser negligente. Não olhar, não beijar, não abraçar, não falar com ele e deixar na mão de terceiro. O que nós estamos propondo hoje é uma discussão muito interessante, que eu escrevi com uma outra psicóloga, a Cibele. Nós estamos propondo um tipo de visão nos primeiros 1000 dias que a gente chama de os cuidados sensitivos. Não é nem negligência deixar a criança chorar, fazer o que quiser, e não é uma coisa autoritária de impor horários. Por exemplo, aquela história de bebê mama de 3 em 3 horas. E aí esquece de dar relógio para as crianças. Os bebês não costumam nascer com relógio, pelo menos por aqui. Não sei se aí em Minas Gerais eles nascem com relógio. Nascem ou não? Não, né? Então, aí eles não têm horário para mamar. Você quer falar alguma coisa? Não falei não. Primeiro, eles não nascem com relógio. Segundo, é que eles têm uma autodemanda que deve ser respeitada e que tem a ver
com a produção de vários hormônios, inclusive da melatonina e da prolactina e da ocitocina da mãe. Porque quando o bebê mama, ele está estimulado lá no mamilo da mãe a produção de prolactina, que vai aumentar o leite. E vai aumentar também a secreção de ocitocina, que além de ajudar o leite a descer mais facilmente, vai te ajudar na contração uterina do pós-parto. E o que acontece quando você não faz autodemanda e você impõe, começa com uma madeira dentro do berçário, que muitas vezes se fazia isso porque os bebês choravam, porque a mãe não queria amamentar, porque ninguém orientava, é que você não aproveita essa produção de prolactina e de ocitocina e você sai da mamadeira com uma receita. Eu sou de uma época que me assustava muito e tive muito problema porque falava isso pelo Brasil inteiro, e que tinha maternidades que saíam com receita de mamadeira na mão. A mãe saía da maternidade no terceiro dia com uma receita escrita leite e tal, assim. Graças a Deus mudou muito agora com as leis que proibiram isso acontecer e hoje em dia não se faz mais isso. A gente tenta ao máximo lutar para que as mães amamentem e são ajudadas na maternidade, mas precisa treinar isso. Essas pessoas precisam ser treinadas, né? Para ajudar as mães. E muita gente que trabalha em maternidade, seguramente na tua equipe é diferente, eles nem têm treinamento para trabalhar com a amamentação. Não sabem como ajudar uma mãe a vencer as primeiras dificuldades. Porque amamentar, que muita gente diz que é instintivo, mas não é fácil. Tem problemas, tem dificuldades. Algumas mulheres querem amamentar e têm dificuldade inicial. A pega não é adequada, que é outra coisa muito importante nessa fase, que o pediatra e a doula e a enfermeira têm que treinar essa pega no peito direitinho e tal, para ajudar a vencer essa etapa, essa dificuldade. E obviamente, os trabalhos anteriores agora feitos sobre o aleitamento e nessa fase dos primeiros 1000 dias mostram coisas inacreditáveis. Trabalhos feitos com crianças que foram amamentadas ao peito 6 meses exclusivamente, conseguiram até 2 anos mesmo com alimentação, na medida do QI deles, existe 3,8 acima da média. Amamentar, Emerson, ajuda a melhorar a sua capacidade intelectual. Não é só uma questão nutricional, antialérgica e tal, mas também intelectual. Quando uma mãe dá uma mamadeira para um bebê, coitado, às vezes está desesperada, porque não foi ajudada, uma fórmula, leite, além dela estar prejudicando o desenvolvimento do seu filho, existem coisas do meio ambiente que ela não sabe. Você sabe quanto se gasta para fazer 1 quilo de leite em pó? Não. 4.000 litros de água. Cada quilo de leite em pó consome 4.000 litros de água na indústria. Cada quilo de leite em pó aumenta e prejudica o meio ambiente, porque esse leite veio de leite de vaca, onde se tiveram que fazer pastagens, onde existe liberação de metano, onde modifica o ambiente. Então, quando a gente está falando de primeiros 1000 dias, a gente está falando não só de bebês, mas a gente está falando do mundo. Por isso que quando eu falo de 1000 dias, eu falo do futuro da humanidade, não só daquela criança em si, mas do que está acontecendo, né? Primeiro, melhor índice de inteligência, pontos maiores no QI. Segundo, o meio ambiente mais protegido. Terceiro, mais saúde para o bebê. Quarto, a epigenética sendo ajudada e atuando na proteção de doenças futuras. A amamentação e gestação bem feita pode influenciar em futuras doenças de origem genética. Nós passamos um momento difícil agora com essa pandemia, em que mulheres grávidas que tinham contraído o Covid, lá, o coronavírus, a gente tinha que lutar com a amamentação delas, e não era fácil. Não sei se vocês enfrentaram alguma coisa desse tipo por aí. Olha, era traumático, porque a gente tinha que ajudar essa mãe a amamentar, porque era importante até para ajudar o bebê e passar anticorpos para ele, mas ela tinha que ser protegida também, ela não podia ficar tocando, ela podia para amamentar, mas não podia beijar, não podia abraçar, ficava um pouco distante, tinha que ter alguém no quarto com ela, para evitar um possível contágio do bebê, etc. E tal. E o que a gente percebeu é que os bebês amamentados, na imensa maioria das vezes, a gente nunca encontrou nem partículas do coronavírus no leite dessa mãe. Existem alguns trabalhos mostrando que em alguns casos, lá no Instituto da Criança da USP, acharam algumas coisinhas. E esses bebês dificilmente se contaminaram, né? Então, você vê, nós estamos falando de um período da existência que depende de uma alimentação, de uma nutrição, de um contato mãe-filho e também de um ambiente em que a gente percebe que as coisas estão sendo colocadas, né? Uma coisa que me deixa bastante preocupado nesse ponto aqui que eu coloquei, já que a gente não podia passar alguns vídeos que eu tinha te proposto por causa do Instagram, né, que não dá para fazer, mas tinha alguns vídeos meus mostrando o que acontece no cérebro desses bebês nos primeiros momentos.
Eu posso tentar descrever isso, mas ver os vídeos são muito interessantes. Um dia, se você quiser, depois eu passo esses vídeos para você distribuir para o seu Vou pessoal. querer, sim. Mas mostra, então, os trabalhos mostram que o desenvolvimento cerebral nessa fase é muito interessante. A maneira como os neurônios vão se colocando e quando vem a poda neural, quais os neurônios que estão sendo destruídos. E como é que você vai estabelecendo a estrutura cerebral para ele ir adequando não só esse desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento intelectual e psíquico também, né? Eu costumo dizer que nessa fase da vida, aliás, tem um vídeo meu que a TV Cultura passou, um vídeo, 1 hora de vídeo que eu fiz no filosófico, que mostra isso também, é outra coisa que vocês podem usar aí, que eu posso passar para vocês, mas em que mostra essas coisas todas. Como é que o que acontece com o cérebro do bebê nessa fase e como é que ele se desenvolve. E outra coisa interessante... Professor, eu coloquei esse vídeo lá no YouTube do Instituto, eu fiz uma conexãozinha e coloquei ele lá. Coloquei ele lá hoje. Ótimo. É uma palestra muito linda, muito completa, né? Muito bacana. Obrigado. Então tá bom, então gostei de que você fez isso. Mas agora uma coisa que também é muito interessante é que a gente começa a se dar conta que o conhecimento da medicina integral, né, que em vez de separar obstetras e pediatras, clínicos e cirurgiões, ela vê as coisas conjuntamente, favorece o entendimento que a gente tem do ser humano, né? Por exemplo, a questão da esterogestação, eu já ouvi gente falando de tudo, mas eu ouvi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu achei, que bobagem, mas depois eu comecei a pensar. Essa pessoa era uma antropóloga e socióloga e falou assim para mim, doutora, eu gosto muito quando você fala de esterogestação, de que a mãe fica novamente mais um tempão tendo cuidado do bebê. Sabe qual é a minha hipótese? Hipótese, não é ciência isso, mas é hipótese, que eu achei interessantíssimo. É que provavelmente no passado primitivo, como acontece com outros mamíferos, as gestações não eram de 9 meses ou de 40 semanas. As gestações eram mais prolongadas. Há quem diga que elas... Você ouviu essa hipótese já? Que eram de 18 meses. Isso. E a mãe, então, em vez de botar o bebê para fora precocemente tão imaturo, ela mantinha e o bebê humano nascia como nascem os bebês de outros mamíferos, os cavalinhos, os gatinhos, os cachorrinhos que já ficam de pé, já comem sozinhos, já correm, já brincam. E o bebê humano, ele é muito independente, né? Ele é um bebê que nasce e fica ali, né? Deitadinho, não consegue ver nada, não consegue escutar bem, escuta os ruídos, só chega perto da mãe para amamentar. Isso é raríssimo na escala de mamíferos. Não existem outros mamíferos quando os bebês nascem tão imaturos. Dependentes, tão imaturos. E quando ocorre, então, de um parto ser mais prematuro ainda, você vê o que acontece. A minha grande discussão com a epidemia de cesárea do nosso país, eu queria te parabenizar, porque você me falou que você tem 84% de incidência de parto normal. Puxa, maravilha. Você vai ser preso, então, né, qualquer dia. Vou não. As mães que eu cuido não deixam me prender, não. Eu também acho, nem eu vou deixar. Então, na verdade, o que acontece? É impressionante, porque a gente vê lugares que eu respeito, gente competente, a incidência de cesárea passa de 50%, passa de 45%. Eu trabalhei na Espanha e na França há muito tempo, e eu via lá essa incidência de cesárea. Eu trabalhei em Valência e em Barcelona, e a incidência era abaixo de 10%. Eu achava até baixo demais, né? Porque de vez em quando é bom ter um pouquinho mais, é sinal de que eles judiavam um pouco da mãe. Na França também, e o pessoal usava muito o vácuo extrator, né? Puxava os bebês, fazia aquela bossa enorme, ou fazia um fórceps. Então, as coisas também precisam ser feitas com cuidado e saber exatamente o que é melhor para a mãe e para a criança. Mas 84% de parto normal, ou seja, 16% de cesárea, você está ali naquele nível que a gente considera ideal, né? 12%, 14% de cesárea, os bons serviços têm, né? E quais são as raras vezes em que você não consegue fazer parto normal? É por causa de algumas mães que resistem ou é por indicação médica? Não, aqui no Instituto, as cesarianas, em sua grande maioria, são por uma indicação médica, ou materna, ou fetal, ou em algumas condições, uma indicação materno-fetal. Mas é muito raro uma mulher no Instituto optar ou pedir uma cesariana. A gente acredita que no Instituto o parto é uma consequência do cuidado que ela recebe.
Então, o parto começa na primeira consulta, eu brinco falando. Então, assim, toda essa viagem de aprendizado, de informação, de consciência, vai transformando essas mulheres em mulheres seguras, confiantes, e o parto quase sempre um desfecho fisiológico, porque a mulher está se sentindo saudável, segura e um ambiente de proteção, né? Como nós somos uma equipe, mesmo dentro de um país vice-campeão mundial de cesarianas, a gente consegue criar uma pequena rede de proteção para que ela desenvolva toda a sua potencialidade, né? As mulheres são capazes, né? O problema não é a mulher brasileira, o problema é o sistema de saúde brasileiro. É o modelo de cuidado do nascimento no Brasil. Eu não tenho dúvida de afirmar sabe isso. O que sabe o que eu costumo dizer? Porque eu trabalho muito com asfixia neonatal e com reanimação neonatal e com os primeiros minutos, o minuto de ouro, que eu vou falar daqui a um pouco. Eu acho que um problema brasileiro está associado ao tipo de atendimento da gestante. É o seguinte, na classe média e classe alta, o que acontece é que as mães querem que o pré-natal seja feito pelo mesmo obstetra que vai fazer o parto. O que é lógico, é ideal, eu constituo. Mas quando você percebe que alguém que tem uma grande quantidade de partos, e todos eles coincidindo, e tem que ser ele que faz o parto, ele acaba fazendo cesárea. Não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Isso é muito caro, como sistema de saúde, isso é inviável, né? Eu falo que o que nós fazemos, professor, no Instituto, é de ter uma equipe que vá ao encontro dessa mulher. Nós começamos o cuidado na casa dela, quando ela começa as contrações, vai uma enfermeira na casa dela, começa a cuidar dela. Depois a gente vai para a maternidade, quando o trabalho de parto está mais ativo. Eu falo que isso é um modelo de transição, não é um modelo que é possível para a nação. Para a nação, a gente vai ter que espelhar em modelos europeus ou americanos, onde o cuidado acontece nas maternidades com as equipes das maternidades, né? Eu vi casos de alguns hospitais em que não tem sala de pré-parto. As mães entram direto para o centro cirúrgico. Mães que foram... Você fazia assim, pediu ajuda a Deus ou não? Pedir ajuda a Deus para que isso não aconteça, né? Não tem sala de pré-parto. As mães vão direto para o centro cirúrgico. Outra coisa que eu sinto, né, é que nos países em que eu trabalhei, na França, na Espanha, o que acontece? As mães vão fazendo o seu pré-natal no serviço público ou no serviço privado, mas com vários colegas fazendo, uma equipe grande. O dia que elas entram em trabalho de parto, elas vão para um hospital onde tem uma equipe de alto nível que vai atendê-la, que faz o pré-parto, que segue a evolução, e aí a pessoa que está lá atende e faz o parto. Claro que se há uma urgência obstétrica, se tem um problema da mãe e do bebê, aí se indica a cesárea. Tudo bem? Agora aqui, o que está acontecendo, infelizmente, é o contrário. A gente está vendo que quando o Ministério da Saúde tentou colocar o partograma, e os pediatras, como eu, falando que bom, vai ter partograma, a gente vai ver por que eles estão cesariando tanta gente. Não aceitaram, tiraram o partograma. Né? Ninguém quer mais mostrar por que evoluiu um parto natural e por que chega um momento que você tem que intervir. Que é fundamental, eu sei que é fundamental saber intervir, precisa de um bom obstetra nessa hora. Agora, para nós pediatras, a coisa é pior, porque tem várias coisas que precisam ser discutidas, né? Por exemplo, é preciso um pediatra na sala de parto por causa da asfixia neonatal, que pode ocorrer sem a gente perceber e sem a gente estar preparado. Claro que se é uma gravidez complicada, problemática, a gente já está preparado. Pode nascer um bebê com hipóxia, com dificuldade de oxigenação. As mães que estão nos assistindo, acho que conhecem esses termos. São bebês que nascem, não respiram, não conseguem abrir o pulmão, não fazem oxigenação adequada no cérebro, não tem hipoglicemia. E isso é terrível, porque esse primeiro e segundo minuto de vida fora do parto, depois que você tirou ele de dentro do útero, e que o bebê tem que respirar, expandir o pulmão e oxigenar o cérebro, se não ocorre, é uma lesão para o resto da vida. São os chamados PCs, né, os paralíticos cerebrais. E quando você não tem uma visão do parto e da integração da equipe obstetrícia e pediatria, e não tem alguém treinado para oxigenar,
para intubar se necessário, passar um catéter, oxigenar. E a gente sempre tem que pensar, graças a Deus, não é tão frequente a hipóxia, mas existe porcentagens altíssimas em alguns lugares. E quanto mais difícil é o trabalho de parto, quanto mais difícil é a gravidez, mais chance de ter nascido bebês hipóxicos. Eu fico muito sofrido quando, de repente, me aparecem crianças com grande dificuldade neuromotoras e eu vou fazer a história e percebo nitidamente que foi uma criança que não foi bem atendida no parto. Que teve uma hipóxia grave e não foi oxigenada. Porque, professor, o Brasil ele não vive só uma epidemia de cesariana, né? A gente está falando, a epidemia de cesariana é só a ponta do iceberg. Nós temos dois modelos de cuidado no Brasil, não é isso? Tem o setor público, que eu vejo uma grande intervenção desnecessária no nascimento, uma taxa de cesariana altíssima, sem uma indicação ética, científica, falando de ciência, não é de gosto, né? Falando de ciência, mas por outro lado também a gente tem um serviço público muito carente, com uma estrutura de cuidado inadequada, expondo a mulheres e a bebês a nascimentos inseguros, às vezes traumáticos, às vezes violentos, e às vezes deixando repercussão na saúde da mãe e da criança. E uma coisa nutre a outra, não é isso? Uma vivência negativa e traumática do parto nutre a epidemia de cesariana. Então, a gente tem dois problemas no Brasil, não é só um, né? É a cesariana desnecessária e o parto mal vivido e mal cuidado, que é o que você acabou de... E mesmo a gestação mal feita, né? A gravidez, todo o segmento da gestante, toda a maneira... Eu cansei de ver crianças e bebês e mães que chegam, por exemplo, quando eu trabalhava no berçário da Unicamp, no CAISM, mães que chegavam, que a primeira vez que ela ia ao médico era na hora que ela entrava em trabalho. Ela nunca tinha feito uma consulta pré-natal, nunca tinha visto nada, e hoje nós estamos pagando esse preço. E essa hora da hipóxia, do primeiro minuto de ouro, que as pessoas que não são acostumadas talvez não saibam, é fundamental. A gente chama o minuto de ouro da vida. Esse minuto, se for bem atendido, graças a Deus, a maior parte das crianças nasce estourando alto. As mães devem saber o que é o índice de Apgar, né? Não sei se você fala né? Que é um número que a gente dá de 0 a 10, dependendo das qualidades de vitalidade do bebê, e que foi um índice muito interessante feito pela Virginia Apgar, que era uma neonatologista americana, e que mostra para a gente que o bebê nasce bem. A gente exige, às vezes, que nas maternidades todas eles põem o índice de Apgar nos bebês para a gente saber. Só que eu vou te contar uma coisa, na maior parte das vezes esses índices são super furados. As pessoas chutam um número qualquer. Eles não usam as cinco indicações do bebê, de cor, frequência cardíaca, respiração. Aí você vê, deixa eu ver a pasta do bebê nasceu, aí Apgar 9. Tinha um amigo meu que falava, não, se o pai é médico eu dou sempre 10. Quer dizer, é um absurdo, porque a gente está falando agora, a gente fala tanto, parece que a gente quer pôr a culpa só nos obstetras, mas todo mundo tem que entrar nessa discussão. As mães, as enfermeiras, os obstetras, os pediatras têm que entender que nascer não é uma coisa tão trivial, precisa ser bem feita. Ah, mas eu nascia lá na roça, no meio da fazenda, sem problema nenhum. Graças a Deus, agradeço a Deus, porque você está dentro das 80 e poucos % das mulheres que nascem com os filhos bem. Só que hoje nós estamos salvando o resto, as pessoas que não tinham isso e que precisam de atenção adequada de parto. Né? Por isso que o obstetra é importante, por isso que o pediatra é importante, etc. E tal. E por isso a importância de uma gestação bem vivida e bem cuidada, de um nascimento seguro e bem vivido, né? E principalmente, né, falando desses primeiros 2 anos de vida, como essa viagem dos 1000 dias ela é importante. Assim. Eu recebi há uns 8 anos uma mensagem de uma mulher que teve bebê comigo, que estava morando num país europeu lá, e ela falando isso, assim, como eles davam a atenção aos 1000 dias de uma forma muito, muito cultural, assim, se falava disso há 8 anos, assim, a importância da alimentação, a importância da mulher estar com o bebê, a importância da presença, e tudo com esse olhar científico de esse bebê vai adoecer menos, esse bebê vai ser medicalizado menos, esse bebê vai ser mais seguro, vai ser um adulto mais composto, como ela disse no texto dela, assim,
E isso menos há quase depressão, 10 anos. menos suicídio. O mistério dos primeiros 1000 dias, Emerson, é que a gente não sabia muito bem da importância dele até bem pouco tempo atrás. Isso. A hora em que a gente começou a estudar esse fenômeno, por causa do desenvolvimento cerebral intenso desse período, é que a gente começou a se dar conta de que a gente estava prestando atenção. Existem países, eu sou um defensor disso, estive até no Senado Federal falando sobre isso, mas não me escutaram muito, não. Licença maternidade maior. Porque você tem mulheres que você fala, amamente, ela está amamentando, se esforçando ao máximo, mas chega com 4 meses, essa mãe tem que voltar ao trabalho. E não tem ninguém para ajudá-la, e não tem como botar esse bebê perto dela no trabalho. E ela não pode perder o emprego, porque hoje em dia não há casal que consiga sustentar a família só com um salário, os dois trabalham. E aí você precisaria ter licença maternidade para ajudar essa mãe a ficar um pouco mais com esse bebê, amamentar mais um pouco. O pai também uma licença paternidade. Agora, o governo acha, ou as pessoas acham, não, mas isso não dá, é muito prejuízo. Não, as crianças que não são bem atendidas, que são seriamente desmamadas precocemente, custam mais caro, dão mais prejuízo econômico ao sistema de saúde do que as crianças cuja mãe fica junto. A melhor maneira de uma criança ser saudável é a mãe ficar junto e o pai ajudando. Quer dizer, na verdade, eu sei, a discussão feminista em cima disso, isso é machismo, estão querendo que a gente só cuide de bebê, não é nada disso. As duas coisas são importantes. Eu estou acostumado a lidar com populações femininas me assistindo nas palestras e às vezes eu recebo pancadas sérias, às vezes até tomate já me jogaram. Levanta uma pessoa lá e fala assim, e você só fala da mãe, não fala do pai? Eu falo do pai, mas mãe é fundamental nesse período, ele não tem peito para amamentar, ele tem e a mulher realizada entende esse fenômeno, ninguém está aqui dizendo que a mulher é menos importante que o homem, então, mas na dupla mãe-filho, e pai, mãe, criança, a mãe tem essa necessidade e essa participação aguda nessa fase, principalmente, do bebê que precisa mamar. E aí, o que acontece é que quando chega na cidade e a mãe vai voltar ao trabalho, ela desmama. No outro dia eu estava vendo um dado, eu trabalhei muitos anos com amamentação no Brasil, assessorei o Ministério da Saúde, trabalhei com a Unicef, com a OPAS, dei conferência de aleitamento materno aí na América Latina inteira. Hoje, a mortalidade infantil no Brasil melhorou muito. Caiu aí abaixo de 15, em algum lugar está 12 e tal. Mas quando nós começamos a lutar pelo aleitamento materno, onde eu voltei da França e comecei a trabalhar muitos anos atrás, a mortalidade infantil era de 60, 70 por mil. Hoje ela caiu muito, não só por causa do aleitamento, claro, ele também ajudou muito, mas pelas condições que melhoraram, etc. e tal. Mas uma coisa que é interessantíssima é que hoje a incidência de amamentação, que naquela época é exclusiva ao peito, só 10% das mulheres conseguiu chegar aos 6 meses amamentando. Hoje, aos 6 meses de idade, 60% das mulheres estão amamentando exclusivamente. 40%. Poxa, 40%. Mas quando você desce para 4 meses, a incidência é de 62%. Ou seja, esses 12% você perde por causa da volta ao trabalho. Então, se você conseguisse acertar uma licença maternidade um pouco maior, você conseguiria aumentar mais ainda a amamentação exclusiva ao peito até 6 meses, quando aí você começa com a alimentação, e a mortalidade infantil ia melhorar mais ainda. E não só a mortalidade infantil, a qualidade de vida desse bebê. A maneira desse bebê crescer intelectualmente, como é o desenvolvimento cerebral dele. Então, veja, eu fico assim impressionado. Esses dados são claros. Olha só, aos 4 meses, 62% das mulheres amamentam exclusivamente ao peito, aos 4. Aos 6, isso cai para 40%. Ou seja, 12% das mulheres, 22% das mulheres deixam de amamentar entre os 4 e 6 meses, exclusivamente porque tem que voltar ao trabalho, não tem onde deixar o bebê, não tem licença maternidade. E aí, você pega uma mulher que cuidou inteiro na gestação, mas que trabalha, que precisa ganhar dinheiro, que precisa viver a vida dela, que precisa se realizar profissionalmente, eu não estou dizendo que não, mas que sabe que nesse período é fundamental que ela participe. Pelo menos ter uma creche no local de trabalho, que essa mãe possa ir com o bebê, põe lá no cantinho, depende do trabalho dela, ela pode. Na Europa tem muitos lugares que a mãe volta com 6 meses, 7, e no lugar de trabalho tem uma salinha com uma enfermeira especializada que quando o bebê chora leva para ele amamentar e ela está trabalhando. Nós não conseguimos isso. E eu vejo resistência, às vezes, nesse tipo de discussão de licença maternidade, porque as pessoas não entendem. Isso até vai ser... Os economistas estão mostrando que bebês dessa fase dos primeiros 1000 dias,
que não são bem cuidados, representam um prejuízo muito grande para a nação. São crianças que vão apresentar dificuldades econômicas mais tarde, vão ter dificuldades intelectuais, vão ter menos empregos, vão estudar menos, vão estar mais independentes, porque não foram bem cuidadas nessa fase fundamental da vida, que são os 2 primeiros anos. E esse texto que eu disse, que eu recebi de uma paciente minha que estava morando na Alemanha, e a explicação era exatamente essa aí. Não, porque no futuro isso aqui vai ser um cidadão alemão mais competente, mais saudável, intelectualmente mais preparado, emocionalmente mais seguro. Gente, eu falei, meu Deus, olha só. E tinha uma observação, professor, olha que legal, que falava o seguinte, que a taxa de obesidade, de hipertensão, era alguma coisa assim, na idade adulta, lá na Alemanha, ou nessa cidade, ou nessa região, já era muito baixa. Eles não conseguiam baixar mais. E que eles estavam incentivando uma alimentação saudável na gravidez para que nascesse, teoricamente, menos indivíduos potencialmente hipertensos e diabéticos. Eu falei, gente, olha que coisa. Isso aí é a pergunta que você me fez de epigenética. Isso aí exato, é epigenética. Exato. É a influência da gestação, da genética, em cima dos genes que aumentam a chance de hipertensão. É isso aí. É isso. Muito bom. Ô, professor, fala um pouquinho sobre plasticidade cerebral, porque como a gente está falando de toda essa fase, né, eu acho que essa fase é uma fase muito rica, né, de transformações, né, cerebrais, né? E eu acho que o entendimento da plasticidade do cérebro humano é fundamental. Eu falei bastante da poda neural, né, e da plasticidade cerebral, da tendência de recuperação neuronal. Durante muito tempo a gente imaginava que os neurônios morriam e acabou. Você não tinha mais como reparar. Hoje a gente sabe que há readaptações, reutilizações e recaminhos neurológicos de funcionamento. E que os hormônios que se modificam dentro do cérebro e que se voltam a conectar tem muito a ver com os estímulos e a vivência que você está dando no meio onde você está. E a plasticidade cerebral também mostra as diferentes tendências de os neurônios se conectarem, né? Há neurônios que formam contatos com 10 mil outros neurônios, né? E tem outros que fazem com 10 ou com 100. Depende muito da situação que você está fazendo e como é que esse cérebro resolve o problema de adaptar as funções desses neurônios para várias coisas. Por exemplo, eu sempre achei que ouvir música, ouvir coisas era importante para as crianças. Eu nunca entendi que isso fosse uma função neuronal de plasticidade. Como é que ele estava se desenvolvendo. E hoje a gente sabe que é isso. E que é importante, né? Agora, o mais sério falando assim medicamente, obstétrica e pediatricamente, é que nós estamos num país em que a gente tem aí uma grande parte da população que não tem acesso a essa informação e a esse conhecimento. Quando eu fiz o meu canal do YouTube, que estão hoje lá com mais de 70 vídeos, e que toda semana eu coloco 2 vídeos pelo menos, ou 2 entrevistas, né, falando... Eu até vou depois te convidar para entrevistar você no meu canal do YouTube, né, para devolver para você o trabalho. Então, você vai falar lá no meu canal. Porque eu pego essa entrevista e passo para o Brasil inteiro. E aí é um canal chamado Família, Amor e Cuidado. A gente entra lá, toda semana são 2 vídeos que eu apresento, ou 2 entrevistas com colegas, ou com profissionais de outras áreas. Entrevistei essa semana uma advogada falando sobre alienação parental, sobre os problemas das relações familiares e dos bebês que são machucados pela alienação parental. Entrevistei obstetras, vou fazer agora uma entrevista com uma pessoa muito querida, meu amigo, já falecido, não sei se você conheceu ele. Você conheceu o Zé Aristodemo Pinotti? Já, conheci. Quem criou o Centro de Atenção Integral da Mulher, que foi reitor da Unicamp antes de mim, depois eu fui reitor quase na sucessão dele, e ele é uma pessoa que fez um livro muito interessante sobre o papel do obstetra no desenvolvimento das pessoas, que fez um trabalho muito importante em câncer de mama na região, em colo do útero, e que hoje, depois criou também um trabalho lá no Pérola Baixa de São Paulo. E nessa entrevista, eu estava falando como é que nós trabalhamos tantos anos juntos, pensando na dupla, né? Hoje em dia a gente não fala no binômio mãe-filho, a gente fala na unidade mãe-filho, que é uma coisa só, né? Nós trabalhamos bastante com o bebê intraútero, a pediatra que faz pediatria intranatal.
né, intrauterina, que cuidam. A Unicamp começou há uns anos atrás a fazer cirurgias intrauterinas de crianças grávidas com malformações, e que foi um sucesso, e que hoje está se fazendo em muito lugar do mundo. Ou seja, a gente tem que entender que a medicina vai evoluindo de uma forma que a gente vai tendo que se integrar e ouvir as pessoas e discutir. Então, se alguém quiser ver alguns vídeos sobre essa coisa de pediatria e de puericultura e desenvolvimento neonatal, e entrevistas com colegas médicos que tem a ver com o circuito mãe-filho, está lá o canal. Repete o nome do canal aí para todo mundo gravar. O canal chama-se Família, Amor e Cuidado, no YouTube. Você entra lá, Família, Amor e Cuidado, Zé Martins Filho. Perfeito. Tem uns 60 vídeos já. E tem umas 30 entrevistas. Clica, alguns vídeos rápidos. Eu fiz muito vídeo agora na pandemia, essa coisa de volta à escola, quem é que deve voltar à escola, o papel da gente com as crianças, essa discussão muito grave a respeito de se é verdade que as crianças têm menos gravidade da pandemia, a cronicidade da doença, o problema das complicações crônicas da doença, nas crianças também, muito interessante. Então, é isso que a gente gosta de conversar e de falar. Que bom. Na verdade, acho que o contexto que eu te dei dos primeiros 1000 dias, ele está um pouco mais condensado, mostrando que não dá para deixar de entender que a gravidez não termina com o parto. Quer dizer, a gravidez não termina com o parto. Há um momento decisivo na evolução dos recém-nascidos, que é o momento do nascimento, em que eles saem da vida intrauterina para a vida exterina, mas ele depende exclusivamente da mãe nesse período. O leite humano e o colostro, principalmente, em vários livros antigos, e até de religiões, o colostro era chamado de sangue branco. E era sangue branco por quê? Porque ele tem leucócitos, glóbulos brancos, ele tem proteínas, só não tinha glóbulos vermelhos. Então, eles achavam que era a mesma composição do plasma, a mesma quantidade de proteína, tudo. E o colostro, ele substitui via oral aquilo que a placenta e o cordão umbilical estavam fazendo. Não terminou a gravidez nos primeiros meses de vida amamentando. Aí vem essa discussão teórica interessantíssima da esterogestação, que é uma compensação para os bebês humanos nascerem antes do tempo, né? Que é uma coisa interessante do ponto de vista da evolução em milhões de anos, né? Por que nós entendemos? Há teorias incríveis, né, que você deve saber melhor do que eu, de que o fato de a gente virar bípede e ficar em pé também ajudou a antecipar a gravidez, né? Encurtou a pelve, deixou a pelve mais estreita e o bebê precisou de nascer um pouquinho, o bebê humano mais prematuro, um pouquinho, essas teorias. Então, e aí a compensação, e aquela fase em que a gente cesariava muito e dava mamadeira logo depois do nascimento, nós estamos pagando um preço muito alto, né? Muita gente que está por aí com dificuldades alérgicas, alimentares, proteicas e inteligência e etc. e tal, se deve muito a gente não entender a complexidade desse momento da gravidez, do parto, a importância desse primeiro minuto, a importância do cuidado, da oxigenação, da respiração, mudando totalmente a circulação cardíaca intraútero para extraútero. As pessoas não têm ideia do que acontece quando o bebê nasce, né? A hora que ele respira e abre o tórax e o pulmão cheio de líquido, se inverte toda a circulação sanguínea intracardíaca, né? Fecha-se coisas, abre-se outras, etc. Aí ele vai ter que buscar oxigênio no pulmão, quando lá dentro ele buscava na placenta que vinha do pulmão da mãe. Então, e é uma coisa que acontece no primeiro minuto de nascimento é fundamental. Né? Perfeito. A importância do primeiro Muito minuto. bom. Professor, porque é o seguinte, porque esse período da nossa vida, né, o nascimento humano é um evento milenar, né, que acontece muito, muito antes da medicina moderna existir, né? Milhares de anos. E a partir do momento que a gente evoluiu com a medicina, né, a gente trouxe o nascimento para dentro do hospital, né, isso gerou ganhos, né, em relação à mortalidade materna, mortalidade neonatal. Hoje as intervenções de cuidado pré-natal salvando vidas, né? Mas eu acho que chegou o momento que a ciência vai fazer com que a gente olhe para esse evento de uma forma mais respeitosa. Quanto mais a gente estuda sobre a ciência dessa viagem do nascimento, da concepção
ao aniversário de 2 anos, principalmente, né? O que foi colocado aqui é quase tudo muito científico, né? A gente não está falando da opinião do professor, né? Isso aí você sempre colocou muito o que é ciência, o que os estudos mostram, e acaba colocando a gente com um olhar de mais respeito, né? Assim, de mais cuidado, de mais amor, de mais empatia, né? Entendendo que o Brasil precisa evoluir nesse sentido, né? A gente tem 2 problemas a ser resolvidos, uma alta taxa de cesariana e partos normais mal vividos e mal cuidados. E nesse caminho, né, dos 1000 dias, o nascimento é um evento realmente muito importante, né? Você sabe que eu acompanhei durante muito tempo alguns colegas obstetras trabalhando com a humanização do parto, e a primeira coisa que se fez lá na Unicamp nessa linha foi a importação daquela discussão sobre o parto de cócoras, né? E a gente discutia muito como é que vocês obstetras botam a mãe deitada de barriga para cima, pedem para ela fazer força, e é antinatural. Você faz parto de cócoras? Faz? Hoje em dia, professor, a ciência, olha que legal, hoje em dia a ciência já estudou muito sobre as posições maternas no parto, né? Que a posição tradicional é deitada de barriga para cima, mas que a ciência vem comprovando nos últimos 20 anos, estudando posições de lado, posições mais semi-sentadas. Hoje tem cadeiras de parto, banquetas de parto. Então, a ciência tem mostrado que uma posição mais vertical, né? Então a gente chama uma posição mais vertical, a mulher mais semi-sentada ou sentada, favorece o desprendimento do bebê, oxigena melhor o bebê, porque não tem aquele peso do útero em cima da cava, principalmente, da veia cava. Então, hoje em dia, a ciência tem estimulado um parto na posição mais vertical, mais ergonômica para a mulher. Uma coisa que, para muitos, é uma coisa intuitiva. Você olha e fala, essa posição aí é uma posição que é desconfortável para a mulher, né? Mas foi a posição clássica aí nas últimas décadas, né? A mulher escolher o parto é também a mesma coisa que a gente fala sobre a escolha da posição para amamentar. Aí, quando me perguntam qual é a melhor maneira de uma mãe amamentar, eu falo, olha, tem que pensar como a gente pensa no parto. A melhor maneira de amamentar é aquela que a mãe e a criança se sentem bem. E se ela está amamentando sentada, em pé, a cavalinho, deitada, de lado, é o problema dela, a gente não tem que interferir, se a coisa está indo bem. No parto é a mesma coisa. Agora, quando eu acompanhava o parto de cócoras, e apareceu essa cadeira especial que a mãe sentava e tal, eu achava interessante, porque realmente algumas mulheres gostavam, e outras não gostavam. Quem gostava, a gente estimulava. E o nascimento do bebê realmente era melhor. Mas eu acho que a linha é essa mesmo, a linha de observar e de sentir. Quando eu falo da educação paterna, materna com os bebês ser sensitiva, significa sentir o que a criança sente para a gente fazer as coisas. A mesma coisa que você está dizendo em relação à obstetrícia. Essa é uma obstetrícia sensitiva. Pode usar esse termo aí e dizer que eu te contei. Gostei. Quer dizer, você tem que ouvir e sentir a pessoa. E na educação sensitiva, a gente educa, a gente orienta, a gente faz o que é adequado, mas a gente sente como é que a relação mãe-filho está acontecendo e como a criança se sente mais feliz. Tá bom? Muito bom. E aí? Foi ótimo. Foi muito... Quanto tempo já deu a nossa fala aqui? Já deu 1h20 já. Muito bom. Muitas mensagens. Hora extra passaram por aqui, só para relembrar para o professor. Alunos que foram seus alunos, passaram aqui mães que tiveram bebês assistidos por você, agradecendo, falando aqui que muitos colegas pediatras aqui de Belo Horizonte, aqui do Instituto. Que bom. Foi uma live muito especial, muito mesmo, tá?